Então, meninos, vamos começar. Primeiramente, na gravação que a gente fez no dia... Não me recordo o dia, mas foi a gravação de número 29 do nosso programa, a gente deu os nossos palpites sobre os jogos. Eu não me recordo, mas, Amaro, você falou que ia perder os dois, Marcos falou que ia perder os dois. Eu acho que o Paulo... Falei que ia empatar com a Colômbia e perdia para a Argentina. Perfeito. Eu acho que o João Vitor falou que perdia os dois, o Paulo falou que vencia o primeiro e que a gente perdia o segundo jogo. Eu falei que a gente ganhava com gol no finalzinho da primeira partida e falei que a gente ia ser humilhado, né, no segundo jogo. Não humilhado, que ia bater o choque de realidade. Mas não pensava que a gente ia tomar 4 gols. Eu pensei que ia ser um 2-0, com a Argentina dando banho de bola, mas foi assim absurdo. Então vamos lá, meninos, na percepção de vocês, que diabo foi que aconteceu hoje? Porque assim, a Argentina não venceu o Brasil em casa nas eliminatórias desde 2005. Aquele famoso jogo que o Riquelme fez aquele gol chutando de fora da área, né? E foi uma resposta ao 3-1 que a gente venceu em casa, se não me engano, em Brasília, por 3-1 com 2 gols de pênalti do Ronaldo. Foram 3 gols do Ronaldo naquela noite. Mas, meninos, o que foi que aconteceu? Percepção de vocês. Amaro, pode começar. Que diabo foi que aconteceu hoje? Rapaz, quer que comece por onde? Pela CBF, pelo técnico, pela zaga, pelo meio, pela lateral, pelo ataque. E simplesmente nada prestou nessa seleção. Nada prestou. Só que assim, era o esperado, né? Infelizmente, ou felizmente era o esperado. Vamos lembrar que ontem teve a eleição da CBF, unânime, né? Grande Adinaldo aí eleito, adiantou a eleição, vai continuar aí e tem tudo para ter uma próxima eleição, né? Para ele passar mais tempo, porque já tem um acordo para ele ficar 3 vezes. O técnico Dorival, eu espero que o Edinaldo faça pelo menos uma coisa boa nessa seleção, que é demitir o Dorival. Quem vai vir, não sei, mas tem técnicos muito melhores que dá para vir. Estão cobrando um preço um pouco alto, que a CBF nunca teve o costume de pagar? Estão. Mas eu acredito que vale a pena. Eu acredito numa coisa assim, muito importante. Nós olhamos hoje para o Dorival e vemos a seleção brasileira campeã do mundo com ele. Eu não vejo. Eu não vejo. Não vejo nem passando de umas quartas de finais. Então, não tem motivo e o porquê dele continuar na seleção. Eu penso dessa forma. Tem que haver uma mudança. Tem que ter Já que não vai ter uma mudança na presidência tão cedo da CBF, tem que ter uma mudança de técnico. Porque os jogadores são esses. Os jogadores são esses. Não tem outros jogadores. Pode ter uma discussão aí de 1, 2 jogadores, mas não existe outros jogadores. São esses. Então, a mudança tem que ser no técnico. Vamos ao jogo. Aconteceu o que todos nós imaginamos. A Argentina dominou completamente o jogo, dominou o meio de campo. O Brasil, se eu não me engano, teve só uma chance de gol. Teve a falta do Rafinha, não é? Que bateu na trave, mas teve a chance de gol, que foi um gol dado pelo zagueiro da Argentina. Enquanto a Argentina teve quase 10 chances de gols. 10 chances de gols. Fez 4 gols que a seleção brasileira nunca, na história das eliminatórias, levou. Se eu não me engano, a seleção brasileira está nos últimos 20 jogos, já levou 31 gols, se eu não me engano. 20 jogos, 31 gols. E quando era o Tite, nas eliminatórias passadas, ao todo não tomou nem 6 gols. Uma coisa que na era Tite, para levar essa mesma quantidade de gols, né? Não vou falar porque eu não vou me recordar bem. Vou deixar passar e vou pesquisar melhor. Mas, voltando ao jogo, a Argentina dominou completamente. A Almadinha da sorte, que eu não pude torcer por ele, é craque de bola demais. Craque de bola demais, demais, demais. Não é só no Brasil, não, viu? Não é só em Campeonato Brasileiro e Libertadores, não. Joga muita bola. Muita bola. Depois, eu acho que não precisa nem mais falar dele. Como ele domina ali, quando é para catimbar, quando é para marcar, quando é para dar um passe, faz tudo. Enquanto
isso, Brasil, Vini Júnior, sinto muito, temos que falar do melhor do mundo. Pode estar a seleção mal formada que for, mas não tem condições de um jogador melhor do mundo não criar um lance. Não criar um lance. Teve Não um fez lance. nada. Nada. Como diria Mauro César Pereira, atuação pífia, patética. Rafinha, vai sobrar para você, Rafinha. Não tem como. Foi lá, na frente do Romário, falou que tinha que falar, falou que eu tinha que falar, ao meu ver, mas não fez, nem a briga ele arrumou. Pelo menos a briga ele tinha que arrumar. Eu vou falar logo aqui, Amaro. O fato do Vinícius, ele é culpado de não criar, mas também, como eu falei lá no nosso grupo, o culpado maior, ao meu ver, é treinador, cara. Se ele fica fixo naquela porra, naquela ponta, é a culpa do treinador. O treinador é para mandar ele flutuar, troca de lado, não tá dando certo, a marcação tá dobrada. Sempre é marcação dobrada nele. Investe o lado, vai pro outro, vai por dentro, igual ele faz no Real Madrid. Era isso aí que eu ia falar agora. O jogador fica parado na ponta, porra. Um momento que o jogador do nível do Vini Júnior, melhor do mundo, tem que bater no peito e fazer, ser um técnico querer. Tem que fazer. Eu não tô dizendo que vai fazer toda vez, não, mas tem que fazer. Ele não sai. O Dorival não tira ele. Ele é igual o Marquinhos. O Marquinhos, eu não sei o que acontece. Pelo amor de Deus, esse nome não, cara. Porque não sai e é capitão. Fraquinhos. Eu não consigo entender. Fraquinhos. Murilo é um bom jogador. Não dá pra crucificar o Murilo por um jogo, cara. Agora o Marquinhos a gente pode tacar o pau, pô. O Marquinhos já tá quantos anos aí na seleção? Murilo, vão criticar o cara, vão querer queimar ele, mas foi só um jogo. Ainda tem crédito, ainda pode ser que ele melhore. E o Marquinhos capitão. Que há muito tempo não era para ser nem capitão e nem estar mais nesse time. Não era. Eu, há algum tempo, eu já comecei a acreditar aí no nosso amigo Alisson. Tem amuletos de azar mesmo, não adianta. Ele tem que sair dessa seleção. Tem que começar por aí. Tchau, Dorival. E tchau, Marquinhos. Detalhe, você que está escutando aí agora que a gente está conversando aqui, há muito tempo eu tenho defendido, agora quando você estiver nessa gravação, há muito tempo eu tenho defendido o seguinte: existem atletas que a sua presença faz com que outros atletas não consigam render, porque esse indivíduo por si só, ele é fracassado. Tem atletas que são amuletos de azar. Por exemplo, o Fraquinhos é o Marquinhos, que é atualmente o capitão da seleção brasileira, é um cara que ele não consegue se concentrar no jogo, ele se emociona demais. Você vê o lance do quarto gol, assim como em outros lances de gol, nessa partida de hoje, em outras partidas da seleção brasileira, ele não estava fazendo a função dele. O cara estava desligado no jogo. Não dá, pô. Tem cara que, assim, bom de bola, craque, indubitavelmente ele é um dos melhores atletas dessa geração, né, no quesito zaga, mas ele não funciona na seleção brasileira. Mas se for falar isso, também vai falar do Vinícius. Beleza, bota no banco. Mexe, que não pode a seleção brasileira tomar 4 gols da Argentina, pô. Isso é absurdo. O João Vitor aqui tá comentando. Alguém vai falar do Almada? Agora há pouco o Amaro tava se deleitando aqui falando do Almadinha, né? Almadinha joga a bola pra cacete. Amaro tava lhe interrompendo, pode continuar. E agora na análise, fale aí como é que você percebeu a partida do Wesley. Não entendi. Como é que você percebeu a partida do Wesley? Não ouvi. Tô falando, não, cara, como é que foi? O Wesley ele jogou. Ouvi. O Wesley ele jogou. Eu realmente acredito que, logicamente, ele não jogou igual jogou o jogo passado, né? Eu senti um pouco. Mas laterais hoje em dia, não tem muito o que se fazer. Laterais hoje em dia são todos medianos. Não existe. Dificilmente você vai achar um extra sério. E na seleção brasileira há muito tempo não existe. Não existe. O Wesley, dá para dar mais chance para ele. O Wesley já vem há um bom tempo jogando bem no Flamengo, certo? Que hoje em dia, aí, junto com o Internacional, ao meu ver, está sendo a melhor equipe do futebol brasileiro. Então dá para ter outra chance para ele, dá para continuar como titular. Eu também não vou ficar jogando uma culpa absurda nele, não. Porque o Brasil, na verdade, está totalmente perdido. Eu acredito que a gente tem que procurar alguns culpados, são, além do técnico, Dorival, são os jogadores que já estão
há algum tempo. Jogadores mais experientes, jogadores que não eram para sentir tanto um jogo desse, jogadores que é para botar a bola debaixo do braço e saber levar o jogo. E o Wesley fica fora disso. Realmente não tem como responsabilizar o Wesley, né, nesse caso. Pode falar, Marcos. Não que o Wesley ele fez uma partida. Não tinha como fazer bem. O coletivo do Brasil não foi bem. O futebol dele depende do coletivo, depende de uma jogada triangulada ali na ala direita. Porra, aí eu vou falar agora também aqui do Endrick, logo antecipar. O cara defende o Endrick, o Endrick entra feito doido, querendo correr e resolver sozinho, pô. Sai correndo feito a bola. Fogueira, né? Não, mas o cara não pode entrar daquele jeito, baixar a cabeça e sair correndo só ele, vou resolver, vou virar herói, porra. Aí entra, faz falta, que ele é maldoso. Não sei se é porque ele entra afoito, deu uma varada no cara da Argentina na área, entendeu? Mas sobre o Wesley, não tem como o Wesley funcionar se o coletivo do Brasil não funcionar, cara. Contra a Colômbia, é porque foi melhor o coletivo. Ele precisa do coletivo. Agora, a linha de zaga hoje foi ridícula, pô. Ridícula por completo. O Wesley ainda foi um pouquinho menos ruim do que o Arana. Porque o Arana hoje, a partida do Arana, do Marquinhos e do Murilo foi pra coisa de se esquecer. O terceiro e o quarto gol, pra mim, foram vergonhosos, viu? O terceiro foi o do cruzamento, não foi? Ficou entre o Marquinhos e o Murilo, a bola. Foi. Isso. Vergonhoso demais. E o quarto, mais vergonhoso ainda. O cara não conseguiu chegar na frente ali, cara. Deixar o cara chutar daquela forma. Ele partiu antes. Vergonhoso demais, demais. 2 gols mesmo de parecia profissionais contra criança nesse jogo. Parecia que era aqui profissional da Argentina contra criança na seleção brasileira. Triste. E assim, o problema da seleção brasileira, os caras não respeitam essa porra aqui, cara. Também, como o Amaro citou, é mais institucional. Os ex-presidentes da CBF, 3, estão tudo presos. Marinho, estão banidos, Ricardo Teixeira, tudo banido da FIFA, por corrupção. Aí agora tem o Edinaldo aí que vai ser punido em algum momento, se é certo também, que está realizando alguma corrupção, a gente sabe disso, comprando as federações. Em algum momento ele vai ser punido. Eu acho que vocês estão falando que ele chega em 2030, ele não chega não. Porque ou ele cai antes por impeachment, né? Vão tirar ele, ou por corrupção, ele vai cair também. Vamos lembrar que nesse jogo teve 6 alterações, né? 6 alterações. Só que mesmo assim não tem como aceitar. Da mesma forma que no tempo do Diniz não teve como aceitar 3 derrotas seguidas, que nunca tinha acontecido, né? Se eu não me engano foi 3. Não tem como aceitar perder, mesmo sendo da atual campeã do mundo, mesmo sendo no Monumental, mesmo sendo na Argentina, não tem como aceitar um jogo tão pífio da seleção. Não tem como. Nós somos de uma época, cara, apesar da época ter mudado, que só o futebol acho que não ganha mais jogo, mas nós somos da época que a seleção brasileira ganhava com o time B da Argentina. C, né? Júlio Batista, time C, justamente, time C, ganhava e dava show. Copa América de 2007. E hoje em dia, como é que está a seleção? Não tem condição, não tem. Tem que ter uma mudança urgente. E eu acredito assim no pensamento de louco, né? Que realmente o Dorival deva cair. Eu acredito que o Dorival, mesmo já tendo a eleição da CBF, eu acredito que o Dorival deva cair. Eu acho que não tem mais nem clima para o Dorival ficar na seleção brasileira por vários jogos seguidos que, assim, vou lá no ponto. Como é que o cara consegue colocar Caleri, Wellington Rato e Luciano para ser campeão da Copa do Brasil? Vamos lembrar. Colocar Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Endrick para jogar bem, cara. Absurdo. Pode falar, Mário. Vamos lembrar que, não sei se foi a última coletiva dele, mas foi a última que eu vi. Ele falou, praticamente jogou a culpa que o Neymar não iria, que a seleção vai jogar em cima do Neymar. Eu gosto muito do Neymar. Para mim, o Neymar é gênio do futebol. Para mim,
Mas não tem condição de um técnico falar isso, cara, numa coletiva, que a seleção vai depender de um jogador que está há 2 anos, quase 2 anos, sem jogar de verdade. Não tem como. Quer fazer um time para ele? Deixa ele se recuperar para ver se tem condições. Mas enquanto não tem, não pode ser o plano 1, não pode ser o plano A. O plano A é depender do Neymar. Não tem condições. A seleção brasileira, pentacampeã, não pode jogar dessa forma. Esperar o Neymar se recuperar para depender dele para uma Copa do Mundo. Não tem condição. Basicamente, ele dá um atestado de que ele só pensa em um estilo de jogo. E outra, para mim, o negócio já ficou complicado. Quando ele foi fazer a convocação, ele colocou o Pedro se lesionou e nada mais deu certo ali. Parece que tudo no Dorival era em função do Pedro. E depois ele viu a tábua de salvação dele, né? O Neymar. E agora, meu amigo, ele não tem mais salvação de jeito nenhum. Marcos, você tem alguma coisa a comentar sobre o estilo de jogo do Dorival Júnior? Então, o Dorival, desde a época de Flamengo, cara, a gente já via que ele não era um treinador de variação tática, né? Ele sempre foi um plano de jogo, quando aquele plano de jogo não dava certo, ia por água abaixo. Foi assim no São Paulo. Só que ele, não sei, como tu falou, Alisson, ele consegue botar jogadores de nível técnico bem mais fraco para produzir nesse esquema que ele é enraizado nele, que ele é enraizado, mas na seleção brasileira ele não consegue. Ele não consegue, não dá para entender. Talvez é porque o nível de cobrança e de enfrentamento é maior, e aí ele precisava ter outras opções táticas, né, para fugir daquelas amarras que os treinadores botam. Hoje o Scaloni, ele escalou lá a Argentina, tapando os principais armas que o Brasil ia apresentar, que a gente sabe. Se a gente sabe, eles sabem. Vinícius Júnior, dobrada a marcação, sempre um pegava e o outro na sobra. Correto. O Wesley espetado na ala, sempre tinha um cara lá também mais pegado, com um zagueiro atrás, pegando. Que o jogo do Brasil é manjado. A gente sabe, e ele não desfaz. Ele muda as peças, mas não muda o padrão de jogo. Então fica muito fácil de marcar. O próximo jogo da seleção brasileira, eu imaginava até que era no segundo semestre, mas não. Né? Pensava que era em agosto ali, mas não, é dia 4 de junho. 4 e 9 de junho, dias antes do Mundial, né? Do novo Mundial de Clubes aí. E tem o Equador e o Paraguai em junho, Chile e Bolívia em setembro. O Dorival tem que cair, cara. Dorival tem que cair e tem que colocar outro técnico. E o Paraguai tá bem, viu? Tá bem. Quem não tá bem é o Brasil. O Equador também, o Equador é lá. Disputa com o Equador é lá. Atualmente o Equador é o segundo colocado. Tem que ter essa mudança para botar o novo. Tá à frente do Paraguai, pelo que eu tô observando aqui, pelo número de vitórias. Impressionante, cara. Impressionante o que aconteceu na seleção brasileira. Pode continuar, Marco. 10 pontos, cara. 10 pontos da Argentina na eliminatória. 10 pontos. Isso não existe. Quando foi que isso aconteceu? Acho que nunca. Eu tenho certeza que nunca. Nunca aconteceu isso aí. Precisa nem pesquisar. Assim, ó, que aqui o Dorival vai cair, todo mundo sabe. O Dorival não fica. O ponto é quem eles vão trazer, cara. Quem? Eu tinha ouvido falar, foi uma coisa que eu li no Twitter, então eu não vou precisar bem a fonte. Eu vi no Twitter que parece que o treinador do Vitória, Carpini, é um nome muito bem quisto pela CBF para comandar a seleção brasileira. Rapaz. O Carpini? Não, deve ser a base, né? Não tirar o Ramon. Não. Tirar o Ramon. Não quero. Não, por favor. Eu não vou ser leviano de confirmar que eu vi quem foi a fonte que eu vi isso, porque no Twitter a gente às vezes vê algumas coisas assim muito superficialmente, né? Então eu não vou ser leviano de falar um negócio desse que eu vi que era. Mas eu tinha ouvido sondagens por alto que o Carpini era muito bem quisto para assumir a seleção brasileira. Meu Deus do céu. Sinceramente, a CBF gasta tanto dinheiro com coisas obscuras
não custa para ela subir o teto salarial e trazer outros técnicos. O Abel, melhor que o Dorival. Jorge Jesus, melhor que o Dorival. Arthur Jorge, melhor que o Dorival. Mourinho não precisa nem O Abel, eu falar. acho que o Abel não aceita a seleção, não. O Abel. Porque Chamar, como ele tá chamar e muito propor tempo um aqui dentro, salário. ele sabe como é que é a CBF. O Abel não aceita a seleção. Tem Ó, que pelo pronto. menos chamar. Eu vou colocar aqui para vocês, gente, foi que eu vi no Twitter. Noite de Copa, mas também não é um perfil assim. É um perfil relativamente grande, né? No Twitter, tem sua relevância. Mas o que eles colocam aqui é o seguinte, no Noite de Copa. Em caso de derrota para a Argentina, Dorival Júnior corre risco de ser demitido na seleção, que é uma obviedade, né? Isso aqui é uma não notícia. Todo Foi mundo goleada, né? é, 4-1 é goleada. é goleado. Mas é uma não notícia até aquele falar que em risco de derrota para a Argentina, Dorival Júnior pode ser demitido. Ele poderia ser demitido perdendo para a Colômbia. É dito que o nome de consenso para substituí-lo é Felipe Luiz, apesar de Edinaldo gostar muito de Thiago Carpini do Vitória. Pode Agora levar. outra coisa. Felipe Luiz, pode levar. Deus é mais. Cale Deus sua boca. Deixa meu é treinador de mais. novo, seu vagabundo. Deixa meu treinador de novo. Agora, eu te falar bem que uma coisa. O Felipe Luiz, ele não vai aceitar ser chamado pela seleção brasileira, porque ele não é idiota. Agora, o Carpini na seleção brasileira, bicho, é nada contra o Carpini. E o Rogério Ceni, Rogério Ceni tem muito mais capacidade e história para ser treinador de uma seleção brasileira do que o Dorival. Cara, mas não cabe, na minha visão, não cabe esse cara. O Rogério tem chance deles quererem botar. Mas para mim, não cabe nenhum mais desse treinador. Rogério Ceni, Renato Gaúcho, nenhum do futebol brasileiro. Renato Portaluppi, você tá falando para mim, Renato Então, pode levar. Faz melhor que o Dorival. Mas não cabe, cara. Tem que botar um treinador nível Jorge Jesus, Mourinho. Mourinho se ofereceu para jogar para ser treinador. O Luxemburgo, que já treinou o Real Madrid, seria o nome, então. Queria pedir perdão para nossa audiência, que eu esqueci do melhor de todos, o Tite, viu? Pode voltar, Tite. Pode voltar. O novo treinador da seleção brasileira é seu Valdemar. O Tite não pode voltar. O Tite não pode voltar. Tite não volta por orgulho, macho. Ele não voltaria por orgulho. Não digo nem por orgulho, pô. Pelo não, mas Deus. O Tite, ele que pediu para sair. Ele que pediu para sair. Ele que pediu para sair. Ele não tem que voltar mesmo de jeito nenhum. Ele tem mais que curtir a aposentadoria dele. O último clube que ele treinou não deu muito certo, não. Deixa o cara em paz. Deixa o cara de boa. Deixa o cara, senhor. Deixa o cara, senhor. Então, meninos, a ideia era fazer algo mais curto, né? Até para a gente desabafar um pouco. Se consegue dormir. Já tem que respeitar isso aqui, rapaz. Eu só tô um pouco em choque porque eu não imaginava que a gente ia tomar 4. Eu imaginava um 2-0, um bola muito bem jogada, né? Então, eu queria só explicar para quem não acompanha tanto assim o nosso canal e quem não assiste os nossos programas. No último programa gravado, ali por volta do minuto 42, no Penalinha 30, eu e o Paulo, a gente deu algumas dicas de aposta para esse jogo. As dicas que a gente deu aqui. Gols, over 2,5, green. Cartões, over 4,5, foram 10. Green também. Isso mais 4,5 não é opção. Sim, meu amigo. Mas se você tivesse na nossa, você teria batido de toda forma. Uma mais conservadora, né? Você monta ali over 2,5, over 4,5. A gente colocou gol anytime. Rafinha ou Álvares? Álvares fez gol, né? Então a gente deu opções o suficiente para você ter tirado um trocado legal. O único erro que a gente cometeu, que a gente imaginava que o Brasil teria um volume de jogo um pouquinho maior, a gente colocou cantos, over 7,5 e bateu só 6. Então, assim, nenhum do Brasil, viu? Nenhuma do Brasil. O que foi? Um escanteio do Brasil. Uma odd de 20, porque eu botei a Argentina fazendo 2 gols e o Álvares chutando no gol. Foi gol. Nenhum escanteio do Brasil, nem uma defesa do Emiliano. E é absurdo o que aconteceu. Então, assim, nos nossos próximos programas, a gente vai colocar mais umas diquinhas dessas de aposta, né? Porque deu bom para quem seguiu as nossas dicas de aposta no nosso último programa, né? Então, assim, pra gente encerrar, Amaro, qual é o sentimento que fica? Agora eu vou fazer que nem o Galvão Bueno. Dá para explicar o que aconteceu hoje de noite? Sinceramente, cara. Lágrimas do menino. Vai, Amaro. Não, é rápido. Eu que dentro do futebol
já tem um coração já que já é muito sofrido, né? Antigamente. Lembrando que dia 30 agora estreia novamente o atual campeão brasileiro da Libertadores. Dia 30 estreia pelo Brasileirão e dia 2 pelo Libertadores. Não vamos esquecer disso. O atual campeão da Taça Libertadores do Campeonato Brasileiro. Mas voltando ao assunto seleção. Era como foi falado. Eu já esperava, sinceramente, eu já esperava. Eu já esperava isso aí. Esperar um 4-1. Talvez não tenha passado pela minha cabeça. Mas o cara começa a assistir o jogo. Nós estávamos vendo isso. Na verdade, foi pouco. Nada surpreendente. Com essa seleção do Dorival, nada surpreende. Nada surpreende. Vamos para a Copa porque são muitas vagas e o Vini Júnior teve a sorte de ter aquele chute desviado. Porque senão a gente ia estar um pouco mais abaixo. Sofrendo mais um pouco. Mas com o Dorival Júnior nada surpreende. Fora Dorival. E para você, meu querido amigo Marcos, o que você acha? Qual é o sentimento que fica após esse chocolate, essa derrota absurda que a gente nunca tinha visto o Brasil, de fato? Só quem nasceu em 60, quem já era nascido e tinha alguma consciência para assistir futebol em 65, viu o Brasil tomar um vareio desse e tomar mais de 2 gols, né, em uma partida de eliminatória. Qual o sentimento que fica depois disso hoje? É um sentimento de lixo ver os argentinos cantando que o Brasil estava morto. Pedaço do final do jogo agora, eles cantando uma música debochando os jogadores, os jogadores não faziam nada. Um minuto de silêncio que o Brasil tá morto. Vergonhoso aquilo ali, vergonhoso. Os caras tinham que ter vergonha na cara. Vergonha na cara. De estar vestindo a seleção, a camisa da seleção mais vitoriosa da história, que ainda somos. Mas os caras não jogam de acordo com o tamanho da seleção, cara. Como o Amaro falou, o Dorival não vai chegar na Copa. Para começar, o Dorival não vai chegar. E esse jogo era tragédia anunciada, como a gente já vinha falando. O Brasil empatou com Venezuela, apanhou de Colômbia, apanhou do Paraguai, pô, pelo amor de Deus. O Brasil perdeu para o Paraguai. O Brasil não pode perder para o Paraguai. Sinto muito. Então era tragédia anunciada. Quando pegasse a melhor seleção do continente e do mundo atualmente, que são os campeões mundiais, era grande a chance da gente ser humilhado. E a gente foi humilhado. Por mais que o Rafinha tentou puxar lá uma guerra pro jogo, mas não teve guerra nenhuma. Guerra é trocação, os dois se agridem. O Brasil foi o único que apanhou, o único que tomou ataque foi o Brasil. No momento algum agrediu a Argentina, de forma alguma. Não teve guerra, só teve um massacre. E o massacre foi nosso, né? Verde e amarelo. Impressionante, a nossa geração é uma das poucas que estão vivos, que viram o Brasil ganhar a Copa do Mundo, e a gente também, né, assistiu as 3 derrotas mais amargas da história da seleção brasileira. Cara, aquela... 3-0 para a Holanda e 4-1 para a Argentina. Não, pô, tem o Uruguai da Copa. Uruguai. Não, tu viu, Amaro? Tu viu? Não, mas falando. Falou as 3 mais amargas, não foi. Que a gente viu. Que a gente viu sim. O que eu vi e lembro bem foi o gol do Adriano em cima dos argentinos debochando da gente. Era aquela seleção ali que a gente queria de volta, cara. Naquela época ali, a Argentina não se criava pra cima da gente, não. Aquela história, né, Marcos? A gente era muito feliz e a gente não sabia. Né? Não sabia, a gente reclamava, viu? Absurdo. A gente reclamava de Wagner Love, bicampeão da Copa América. A geração mais nova não sabe que a seleção brasileira vira vitoriosa, não. Quem não viu 2002 pra cá... Voltando um pouco aqui ao assunto dentro de campo, novamente vai retornar um debate aí, eu tenho total certeza. Não sei se nós vamos debater isso no próximo podcast, mas eu tenho certeza que já tem vários debatendo isso aí, nos ao vivo da vida, que a seleção brasileira é lugar de jogadores de times pequenos e médios da Premier League. Pergunta vai chamar aí. Ou tem que buscar no Brasil. Ou tem que buscar aqui no Brasil. Na Argentina, que entrou em campo hoje, tem vários jogadores que jogam na Holanda. Tem jogador que joga em time pequeno a médio da Espanha. Tem jogador Martins, que é que está jogando atualmente, né? No Lyon, o Almaty. Sim. É o problema. Mas não daria para buscar no Brasil. Para mim, o problema não é onde o cara tá jogando. O problema para mim é quem arma. A Colômbia
fez vários jogos duros com a gente. Quem é o meio de campo da Colômbia? É um jogador do Fluminense, é um jogador Palmeiras. do Palmeiras e um cara que estava encostado no São Paulo. É o Rames Rodrigues, que agora está no Leão. O problema não é onde o cara tá, o problema é quem tá armando esse time, pô. Meu amigo, o Roberto Carlos mandou uma mensagem na transmissão da Globo que ali explicou tudo. Quando o Depô é um dos melhores meio-campistas em campo numa partida, porra, moleque. Tem Rodrigo em campo, tem Rafinha, o Depô melhor, puta que pariu. Mais que o Depô seja um bom jogador, mas não dá pra ele ser. É um bom jogador. E o Rodrigo tá aqui nem no Real Madrid, né? Sempre sendo sacado. Agora eu vou te falar aqui uma coisa. Que jogador de bola é esse Enzo Fernandes? E ele é um atleta que ele confirma isso que eu acabei de falar. O Enzo, antes da Copa, estava jogando ontem, no River Plate. Aí ele foi contratado pelo Benfica, eu acho que ele atuou 2 meses no Benfica. Pelo Porto. Foi Benfica? Benfica. Foi o Benfica. Ele foi contratado pelo Benfica 2 meses antes da Copa. Jogou o fino da bola. E aí? O que 2 meses de Europa interfere futebolisticamente para esse cara? Nada, pô. O cara dominava o meio de campo da Argentina e hoje foi um baile dele. Ele, o Depô e o Almada, meu amigo, a gente pensou que quando o Messi fosse aposentar ia acabar, né? Foda-se. Eu sei que eu senti falta até do Paquetá. Está na hora dele voltar mesmo, enquanto ele não vai, não vai ser voltar. Vou te dizer quando é que ele vai voltar. Enquanto ele não vai ser excluído. Ele vai lá para a Rússia. Senhores, então a gente encerra por aqui, né? Muita mágoa, muita dor, muito massacre. A gente se encontra na próxima. Você, caro seguidor que viu esse massacre e quiser comentar alguma coisinha, a gente vai deixar essa gravação salva aqui no nosso feed, beleza? Então é isso. Que noite amarga para ser torcedor da Seleção Brasileira. No mais, é isso. Forte abraço, boa noite a todos e valeu. Vamos tentar beber para esquecer. Falou. Valeu.